Na apostila, página de número 16, aula 3, Pacto e Reino. Nós vamos iniciar hoje a aula que começa com definições a respeito do que é um pacto. Página 16 na apostila. Lembrando, meus irmãos, que nós ainda estamos naquela parte que lida com o como estudar a teologia pactual. São definições, pontos que nós estamos estudando que nos ajudará a entender o estudo da teologia pactual em si. Nessas aulas, nas primeiras aulas que nós tivemos, nós lidamos então com aquele equilíbrio entre teologia bíblica e teologia sistemática. A última aula, tipologia, e agora a terceira aula, pacto e reino. Tá? Página 16, introdução. Para compreendermos a revelação bíblica e a teologia pactual, é necessário definir com clareza termos fundamentais. Nesta aula vamos responder duas perguntas centrais. O que é um pacto? O que um pacto faz? Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Vamos pensar um pouquinho nisso. Então, compreensão da revelação bíblica. Revelação bíblica. Pense no que nós já falamos sobre teologia bíblica. A palavra de Deus é a revelação de Deus, o plano redentivo e histórico do Senhor a nós, que é dado por Deus de forma progressiva. A necessidade de definir com clareza termos fundamentais. Então, para que a gente tenha um conhecimento bíblico, teológico, definições de termos são muito importantes. Tá? Porque eu posso falar para você pacto, aliança e uma porção de outros termos. Se nós não definirmos essas palavras, esses nomes, para nós fica difícil compreender. Então, uma parte do estudo é lidar com definições. É trabalhar com o que é, o que faz. Então esse é o ponto central do nosso estudo hoje, que vai buscar definir pacto e reino. Então o que é um pacto? Quer ler pra gente então, Mateus, o que é um pacto? A palavra pacto ou aliança traduz os termos berit, hebraico, e diatek, grego, e significa um compromisso garantido entre duas partes. Frequentemente, esses compromissos são expressos na forma eu farei e vocês farão. Mas nem todo compromisso é um pacto. Para que um compromisso se torne um pacto formal, ele precisa de sanções, isto é, bênçãos ou maldições que garantam sua seriedade e execução. A presença dessas sanções dá ao pacto seu caráter legal e vinculante. Amém. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, aonde nós temos o compromisso do pacto. Cultivar e guardar. Cultivar e guardar tem mais. Ele estabelece um compromisso legal ali, mais específico. No 16, 17, de não comer tudo? É o compromisso. Aonde está a sanção aí? A morte. Nós conseguimos enxergar os dois pontos principais para que exista um pacto, tá? Já quero adiantar isso, coloque na sua cabeça. Formulação de um pacto, compromisso e sanções, ok? Aonde nós temos o compromisso presente aqui na relação pactual entre Deus e Adão. Compromisso. De toda árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Compromisso. Sanções. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Um compromisso por si só um compromisso não é necessariamente um pacto. Vamos falar sobre isso.
um tipo de compromisso que não seja necessariamente um pacto. Quem já trabalhou, teve um profissional na sua casa aí? Tirando o dia de casa que estão sempre, né? Uma Áurea. Vai, vamos lá. Vamos a mais clássica aí, né? O pedreiro que chegou lá para trabalhar. Fala da realidade aqui da maioria dos irmãos. Tem um compromisso mútuo ali? Tem um compromisso. Você se comprometeu em pagar e se comprometeu em fazer. É um pacto? Não é um pacto, é um compromisso. Para existir um pacto, tinha que existir o quê? Uma sanção, né? Que ideia de pedreiro morto, né? Então, entenderam aqui, irmãos? De forma bem clara, bem prática, né? Então, um compromisso por si só não é necessariamente um pacto. A estrutura pactual, quando nós olhamos na palavra de Deus, nós temos promessas e compromissos. O que configura um pacto é compromisso com sanções estabelecidas pelo próprio Deus, tá? Mas nem todo compromisso é um pacto. Para que um compromisso se torne um pacto formal, ele precisa de sanções. Isso é bênção ou maldições que garantem a seriedade da execução e execução. A presença dessas sanções dá ao pacto o seu caráter legal e vinculante. Então, se a estrutura pactual é essa, nós encontramos isso aqui em Gênesis 2, nós ainda não entramos em pacto de obras, tá, irmãos? Mas a gente já está trabalhando com isso. Nós olhamos aqui em Gênesis 2, então nós já temos, ainda que não haja o termo aparecendo, farei com você, Adão, um pacto de obras, nós não encontramos aqui. O termo que nós estamos usando está nos ajudando a enxergar o pacto aqui. E como nós estamos enxergando o pacto aqui? Olhando como funciona a estrutura de um pacto. Compromisso e sanções. Pactos na relação Deus e homem. Nos pactos bíblicos, Deus é uma das partes envolvidas, tá? Como Criador, ele não é obrigado a entrar em aliança com o homem, ou seja, os pactos não são naturais, mas expressão da livre e soberana iniciativa de Deus. Tá? Então nós aprendemos que a relação, mais uma vez, lembrando, a relação natural entre Deus e sua criatura não põe nenhuma obrigação de Deus em relação ao homem. Deus faz por sua própria vontade, por sua livre e soberana vontade. Tá? Deus, como vai dizer aqui, mesmo sendo imposto por Deus, o pacto não é uma relação entre iguais. Tá? Um casamento, homem e mulher, é uma relação entre iguais, não é? Homem e mulher. Você, mais uma vez, voltando ali, você vai assinar um contrato com um profissional, é uma relação entre iguais. Nós teremos diferenças de papéis, não de dignidade, de papéis. A relação entre Deus e o homem não é uma relação entre iguais. Quem impõe o pacto é Deus que impõe o pacto. Deus não está negociando com o homem termos. Quem impõe ao homem é o próprio Deus. Com isso, os pactos não são duros ou arbitrários, tá? Por quê? Porque são atos de condescendência graciosa. Mais uma vez, há uma distância entre Criador e criatura, e Deus se inclina a relacionar-se com o homem, a pactuar com o homem, fazendo promessas, exigindo obediência do homem, para que este, cumprindo, Deus o abençoe. Isso seria possível de outra forma, pelo meio natural? Não, porque Deus não tem obrigação nenhuma de abençoar o homem numa relação natural, Deus e criatura. São atos de condescendência graciosa, tá? Todo movimento de Deus de relação para com o homem é graciosa. É graça de Deus. Por que é graça de Deus? A resposta está aí dentro, mas só para a gente forçar. Por que toda movimentação pactual de Deus é uma movimentação graciosa? Não. Porque Deus não tem obrigação. Então, toda movimentação pactual é uma movimentação graciosa e não arbitrária. Por meio deles, olha só, Deus concede ao homem bênçãos e comunhão que naturalmente seriam
inalcançáveis. Vou martelar mais uma vez. Distância entre Criador e criatura. Tudo que nós temos dentro da estrutura pactual, né, que nós veremos isso de forma clara quando Deus diz a Israel: vocês serão o meu povo particular, eu serei o vosso Deus e habitarei em vosso meio. Olha só que termo lindo. Isso é, irmãos, fórmula pactual. Isso é a relação de Deus para com o homem. O Senhor Jesus é chamado de Emanuel. Quem lembra o que significa Emanuel? Deus conosco. Que bênção! Deus conosco, Deus em nós. Deus presente no meio da igreja. Nós em Deus, Deus em nós. Essa relação, ela é fruto do pacto de Deus, da relação pactual entre Deus e os homens. Alguma pergunta aqui? Comentário? Definição de Nehemiah Cox. Um pacto entre Deus e os homens é uma declaração de sua vontade soberana no que diz respeito aos benefícios que ele concederá aos homens, a comunhão que os homens terão com ele e a forma e os meios pelos quais os homens usufruirão dele. Tem algo aqui, irmãos, que soe, por exemplo, arbitrário, algo que... Perceba que a estrutura da definição do Nehemiah aqui, ela é toda graciosa. É uma condescendência de Deus. Olha só, um pacto entre Deus e homens é uma declaração da vontade. Por que Deus é aquele que declara a vontade? Porque Ele é soberano. Qualquer forma contrária estabelece ao homem um tipo de liberdade libertária, tentando usurpar a soberania de Deus. Deus é o Criador, nós somos a criatura. Não somos nós que chegamos para Deus impondo a nossa vontade a Deus. Quer dizer, hoje é, né? Hoje é. Hoje a gente chega diante de Deus aqui, eu cheguei para pôr minha vontade aqui. E Deus é aquele robozinho que vai seguindo a vontade do homem para lá e para cá. As nossas orações é a mão que move Deus. Não é? Então, Deus, na verdade, hoje, na cabeça das pessoas, né, no imaginário popular, é alguém que, seguindo as minhas orações, vai se movendo conforme o que eu quero. Pode falar. Deus, ele pactua com o homem, colocando a vontade dele para que o homem cumpra e seja abençoado. Seja abençoado. Aí, hoje, muitas pessoas, elas vão, a sua intenção do seu coração é: Senhor, eu vou dar, estou te dando e o Senhor me abençoa. Né? Parece que o homem está falando com Deus. Né? Isso. Parece a inversão de papéis. É a inversão de papéis. Quando, na verdade, o homem não tem nada para dar para o Senhor. Nada nós te damos que já não tinha vindo das tuas mãos. Né? Então, o que eu tenho para dar? Deus para falar: eu vou te dar isso, o Senhor vai me abençoar. Estamos feita aliança aí. Né? Vamos lá de novo em Gênesis 2 lá. Vamos lá. Seguindo nessa linha que o pastor colocou. Vamos ler. Esse é o texto que a gente vai ficar nele por muito tempo ainda, né? Versículo 15. Lê pra gente, Mateus. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. De quem é o jardim? Deus. O homem entrou com o quê? O que o homem tinha para trocar com Deus aqui, irmãos? Tomou Deus e colocou num lugar ruim. O nome é jardim, irmão. Jardim. De toda a criação, um jardim no Éden, um lugar específico. Esse santuário de Deus aqui, que Deus entrega esse santuário para Adão. Tá? É um santuário. Deus coloca ele aqui neste templo. Aqui você é rei, sacerdote e profeta do meu templo. Do meu templo. E nós iremos nos relacionar aqui neste templo. Nessa estrutura aqui. De quem é o jardim? Deus. E Deus toma o homem e coloca ali. Não é gracioso isso, meus irmãos?
Não é gracioso? É por isso que na definição dele aqui, ele vai colocar um pacto entre Deus e o homem, uma declaração da vontade soberana de Deus. Quem está declarando aqui, não é o homem que declara nada a Deus, é isso, Samuel? É Deus que declara ao homem, tá? Soberana no que diz respeito aos benefícios que ele concederá aos homens, a comunhão que os homens terão com ele e a forma e os meios pelos quais os homens usufruirão dele. Aqui nós temos essa definição do pacto de Deus. As sanções do pacto, ponto 2. Ponto 2.1. O que são sanções pactuais? Lê para nós, Mateus, por favor. As sanções são ameaças ou garantias que acompanham os compromissos de um pacto. Elas servem para reforçar sua validade e garantir que as partes cumpram o que foi acordado. Se for uma promessa, a sanção reforça a obrigação de cumpri-la. Se for uma exigência de obediência, a sanção ameaça o transgressor com punição. Sem sanção, não há pacto verdadeiro, apenas intenção. Tá, então, alguma pergunta aqui? Bem claro, né, irmãos? Essa parte, então, quando nós olhando para o texto que nós vimos, mais uma vez, olhando para Gênesis 2, onde está a sanção aparecendo aí? A morte. A morte, né? A punição em relação à quebra do compromisso. Onde está o compromisso? Não comer do fruto. O fruto em si, ele não é maligno nele mesmo, mas o compromisso que está colocado em relação ao não comer dele, tá? Ou seja, o compromisso que Deus estabeleceu ali em relação ao homem. Exemplos bíblicos. Jeremias 34 vai dizer: os judeus passam entre as partes de um bezerro e Deus anuncia que os desobedientes sofrerão a maldição que juraram. Salmo 50, versículo 5. Fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. 1 Samuel, Jonatas faz um juramento pactual com Davi, invocando maldição sobre si mesmo, se não for fiel, mesmo sem ritual de sangue. Em ameaça clara, não há autoridade real. Um pacto sem sanções é uma regra sem consequências, não tem poder para ser obedecido. 2.5, aplicação aqui para a gente. Todos os pactos bíblicos verdadeiros são acompanhados de sanções. Então, lembrando mais uma vez, por que nós estamos estudando isso? Mais uma vez, estamos estudando como lidar com a estrutura da teologia pactual. Então, quando nós formos estudarmos os pactos, ao identificá-los, eu preciso identificar ali o compromisso estabelecido por Deus dando os pactos, e aonde estão as sanções que Deus estabeleceu com estes pactos, entendendo que eu posso estar lendo e achar que é um pacto, só é um pacto quando tem essa estrutura. Pode ser uma promessa que Deus dá, pode ser algo que Deus está prometendo, só é configurado um pacto quando segue essa estrutura. Todos os pactos bíblicos verdadeiros são acompanhados de sanções, seja por meio de juramento, sacrifício ou maldições invocadas. Essas sanções formalizam o pacto, tornando legalmente válido e eficaz. A morte de Cristo na nova aliança é a sanção definitiva que ratifica o pacto da graça. O material e a forma de um pacto. Conceito geral. Todo pacto é composto por dois elementos fundamentais. É uma repetição daquilo que nós já vimos de uma forma mais técnica. Qual é a forma? Todo pacto é composto por dois elementos fundamentais. Material. O que é material? O compromisso das partes envolvidas. Forma. A ratificação legal por meio de sanções, juramentos, ameaças e garantias que formalizam o pacto. Ou seja, conceito geral disso. Todo pacto é composto de dois elementos fundamentais: material e forma. Mais uma vez, Gênesis 2. Qual é o composto, o elemento fundamental, o aspecto material no pacto de Deus com
Adão que nós lemos ali? Não comer da conhecimento do irmão. Forma material, o aspecto material. E a forma? Certamente morrerá. Um pacto não é apenas uma promessa, mais uma vez, ou mandamento. Ele precisa ser formalizado com sanções para que tenha força e validade. Se ali houvesse simplesmente Deus colocou o homem para guardar e cultivar o jardim, e até mesmo a ordenança para não comer da árvore que está no meio do jardim, haveria o aspecto material, o compromisso. E se não existisse o certamente morrerás, o que nós teríamos é uma ordenança, mas não configuraria um pacto. Não configuraria um pacto. Mas aqui, o que o Samuel Henry está estabelecendo, e de forma muito precisa, irmãos, tá? Porque aqueles que combatem que aqui, no pacto de obras, não há um pacto, ele estabelece isso de forma brilhante, mostrando a estrutura de um pacto, como funciona de fato um pacto. Que ali não é um mero compromisso, não é simplesmente uma ordenança e ponto. O que Deus está fazendo com Adão é simplesmente ordenando que ele não faça algo, não é isso. Não é um faça e não faça somente. É uma estrutura pactual presente ali. Conceito geral, pactos de obra. Nós já falamos um pouquinho, né? Pacto de obra lembra lá de Gênesis. Material, obediência à lei, o preceito. Onde está a lei de Deus? Não comerás da árvore do conhecimento. Forma, sanções condicionadas. Bênção pela obediência, maldição pela desobediência. A recompensa é merecida com base na justiça pactuada. Então essa é a estrutura de um pacto de obras. Faça e viva e receba. Né? Faça e faça de forma perfeita. A recompensa é merecida nos pactos de obra. Tá? Exemplo, Adão e Noé. Qual que é o lema para o pacto de obras? Faça isso e viverá. Pacto de graça, material, promessa graciosa de Deus. Então, irmãos, mais uma vez, repetindo, estamos estudando aspectos fundamentais para aprendermos a lidar com a teologia pactual. Aqui existe uma forma de você olhar a estrutura de um pacto, enxergar se ali está funcionando como um pacto de obras ou um pacto de graça. Qual o aspecto material do pacto de graça? Promessa graciosa de Deus. Forma, sanção assumida pelo próprio Deus em Cristo. Quem assume a penalidade? No pacto de graça. Quem assumiu o aspecto punitivo? Cristo. A bênção é recebida gratuitamente, sem mérito do participante. O pacto de graça, o lema é: viva e faça. Tá certo? O faça se torna um fruto do estado de agora estar vivo. Eu vendo assim, esses fatos, faça isso e viva e faça isso. Eu lembrei de uma pregação do Wally Baltimore, que ele estava comentando sobre a percepção de algumas pessoas sobre o Evangelho. De que para você alcançar a salvação você precisa fazer alguma coisa. Você precisa viver de jeito correto para ser salvo. Ou seja, que o Evangelho exigia obediência. E ele faz justamente esse paralelo aqui, que o Evangelho, para a salvação, ele não exige obediência. Você não precisa obedecer à lei para ser salvo pelo Evangelho. O Evangelho produz obediência. Né? Uma vez alcançado pelo Evangelho, a obediência é algo que é te dado, é produzido, é gerado em você. Não é ausência de obediência, não é? Nunca é ausência de obediência, até porque somos alcançados por essa graça pela obediência de outro. Alguém assumiu a penalidade, a sanção, que é o próprio Cristo, colocando nesse estado de regenerado e vivendo de acordo com o estado regenerado. Não é? Então, o que nós não temos hoje é essa capacidade de alcançar isso pelos nossos próprios esforços, como foi proposto no jardim. E meus irmãos, vamos orar a Deus, vamos agradecer por esse momento. Nós paramos na página 19, tá? Tem bastante coisa ainda para ver nesse material.
Vamos agradecer ao Senhor. Irmão Gustavo, pode orar para agradecer, por favor?